Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje em FT, né, Fenômeno dos Transportes, a gente vai fazer primeiro um vídeo para comentar as propriedades dos fluidos. Algumas a gente já viu, outras serão novas, tá? E essas propriedades são muito importantes porque a gente vai fazer algumas generalizações, algumas simplificações, né? Na física a gente sabe que sempre há uma generalização ou uma simplificação do mundo real no mundo ideal para que a gente consiga calcular alguns parâmetros, né? Então, eu vou contar para vocês essas propriedades e isso vai servir como base para a gente entrar na cinemática dos fluidos, que são os fluidos em movimento, a gente chegar nas equações de energia, num tal de Bernoulli. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, propriedades dos fluidos que são importantes. Eu vou começar uma dizendo o seguinte, uma simplificação que é importante, a gente considerar o fluido como contínuo. O que é um fluido contínuo? O nome meio que dá para entender, né? É como se ele fosse um fluido, coloquem aspas nisso que eu vou falar, mas é como se fosse um fluido liso. Liso? Não sei se é boa essa definição. O que eu quero dizer? Seguinte, olha, imagine que eu tenha uma porção de fluido aqui dentro, tá? Então essa porção de fluido eu vou tentar representar as molequinhas dela, as moléculas, né? Que eu chamo de molequinhas. E as moléculas delas estão aqui, ó. Beleza? Preenchendo todo o espaço. Vamos dizer que o meu fluido preenche todo o espaço, tá? Era para tentar desenhar as bolinhas mais ou menos equidistantes, né? Mas tudo bem. Elas estão bem espalhadas aqui. Isso é um fluido contínuo. Professor, então o que é um fluido não contínuo? Gente, imagine que aqui, ó, eu tenho a formação de bolhas de ar. Bolhas de ar aqui, ó. Bolhas de ar aqui. Bolha de ar aqui, tá? Bolhas de ar aqui. Bom, aí eu tenho o quê? Um fluido não contínuo, tá? Por quê? Porque não há continuidade da mesma característica, que é, se eu pegar uma porção qualquer, eu quero pegar um dV, um volume pequeno em qualquer porção, as características vão ser a mesma para qualquer lugar que eu pegue? A resposta é não, né? Se a resposta é não, esse é um fluido não contínuo. E um fluido contínuo? Fluido contínuo, então, ó, não há bolhas de ar, não há nada que difira as características daquele material em qualquer ponto que você pegue, tá? Você pode ir para qualquer ponto e pegue, você vai ver que os fluidos, as moléculas vão estar distribuídas uniformemente, beleza? Então, essa é uma primeira simplificação que nós vamos ter mais para frente. Ó, aqui está faltando molécula. Uma simplificação que nós vamos fazer mais para frente para conseguir determinar algumas equações, alguma coisa matemática, tá bom? Beleza? Então essa é a primeira ideia. A segunda coisa, uma propriedade, uma característica agora dos fluidos, é quanto às dimensões, né, de um escoamento. Então, eu vou escrever aqui, ó, um escoamento num fluido, escoamento, ele pode ser tracinho bi, tracinho tridimensional. Bidimensional, às vezes pode. Bom, basicamente, essa é mais simples, essa determinação aqui. Basicamente significa 1D, 2D, 3D. Então, como que eu representaria algo desse tipo? Bom, gente, algo 1D seria, por exemplo, uma tubulação. Uma tubulação da nossa casa, por exemplo, a água ela entra aqui, ó, e ela escorre para cá, tá? A água ela entra aqui e escorre para cá. Ela entra nesse tubo e escorre. Ou seja, ela anda apenas em uma dimensão. Professor, mas a água no tubo não é 3D? Claro que é, você tem razão. A água é 3D, um tubo ele é tridimensional. Mas para um espectador, um observador que olha o corte, esse corte aqui, essa vista, né, eu corto aquela tubulação e olho daqui da frente, né, corto ela e olho daqui, o que eu vejo? Eu vejo o fluido escoando em uma dimensão. Então a gente pode simplificar essa ideia, a gente pode simplificar, beleza? O que é? Então aqui eu vou escrever uni,
tá? O que é um escoamento bidimensional, né? Um escoamento bidimensional vai ser aquele escoamento que percorre duas dimensões. Por exemplo, ó, esse daqui eu tenho só o eixo X trabalhando aqui, né? Eixo X. Nesse caso, imagine que o fluido faça isso, ó. Ele faça isso aqui, tá? Ele faça isso aqui, ó. Imagine que o fluido faça isso. Bom, essa tampa aqui ficou feia, né? Tá aí, horrível, né? Mas imagine que o fluido faça isso aqui, ó. Esse venha para cá, esse vá reto, esse suba ali. Então, vocês estão percebendo que ele tem uma dimensão de escoamento X e uma dimensão de escoamento Y. Vale lembrar, novamente, que a gente está caracterizando o escoamento, tá? A forma como aquele fluido anda, e não o fluido em si, porque tudo na vida real, o fluido ele é 3D pra gente, né? O fluido ele é macro quando a gente analisa, porque ele é 3D, mas o escoamento a gente pode tratar como único, aqui como bidimensional, né? Ó, bidimensional, e a gente pode ter uma última situação, bom, eu nem vou saber desenhar essa parte tridimensional, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui que represente. Não vou ter, né? 1, 2, 3 dimensões. Eu tô sem um desenho aqui para ver se eu tirava da cabeça. Deixa eu ver se está aqui. Bom, tudo bem. O tridimensional, né? O tridimensional, gente, basicamente o desenho pode ser o mesmo, né? O desenho pode ser o mesmo, mas o escoamento tridimensional, gente, é aquele que pode ter dimensão, além dele entrar para cá, além dele poder ir para lá e para baixo, ele também anda assim, ó, radialmente. Ele também pode andar radialmente. O fluido andando radialmente, assim, ó, tá? Então qualquer parte aqui dentro dele, ele pode andar radialmente. Então a gente tem aqui, ó, se você pegar esse eixo aqui, ó, a gente tem a dimensão X, a dimensão Y e a dimensão Z entrando nele. A dimensão X, Y, Z. Então aqui a gente vai ter o tridimensional. Perceba que o fluido ele anda para frente, ele anda para cima e para baixo, mas ele também anda na sua direção. Então é uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. É o fluido podendo se movimentar livremente em qualquer lugar, né? Livremente em qualquer lugar. Eu poderia dizer, vamos dar um outro exemplo aqui, que esse não ficou bom. Se eu colocar um fluido em movimento num caixotezinho, um fluido num caixote, né? Essa porção de água que está aqui, ela pode se andar para cá, tá? Mas ela também pode andar para baixo, pode andar para lá, pode andar para cá. A porção de fluido d'água, ela anda para onde quiser e está representado num volume. Então, é tridimensional. Beleza? 3 dimensões. Então, primeiras ideias. Fluido como contínuo. Escoamento existem 3. Eu já vou dar um spoiler, né? Uma dica, que nas tubulações que a gente calcula, nós vamos trabalhar com uma única dimensão, como se o fluido dentro da tubulação ele só escoasse para frente, né? O tubo, a gente vai desconsiderar os movimentos de água que vão para radial, sentido radial, os que vão para cima e para baixo, né? A gente vai desconsiderar isso, os que vêm na nossa direção, assim, tá bom? Então, apenas uma dimensão a gente vai considerar. Tá? Mas isso a gente fala quando chegar na cinemática dos fluidos. Vamos falar mais uma característica importante sobre o escoamento também, que é dizer se o escoamento é permanente ou transiente. Então, olha esse nome, escoamento. O nome, esse é mais fácil o nome, ó, permanente ou tem um nome mais fácil que é variado.
mas eu vou escrever o outro nome, porque pode aparecer nas literaturas, e aí você vai saber, tá? Transiente. Mas já dei a dica, o que é transiente? É o mesmo que variado, tá? Beleza? Então vamos lá, escoamento permanente ou transiente. Como é que a gente vai explicar essa ideia do escoamento? Pessoal, a gente vai explicar essa ideia através de um reservatório. Então imagine que eu tenho um reservatório aqui, ó, e aí esse reservatório esteja ligado numa tubulação aqui. Beleza? Então vamos lá, esse reservatório esteja ligado numa tubulação aqui, assim. E assim vai. Beleza? Aí esse reservatório tem uma certa quantidade de fluido. Beleza? Aqui você vai pôr uma torneira, um registro, sei lá, mas pode deixar aberto ali, deixa aberto ali. O que vai acontecer com esse fluido? Esse fluido, por ter maior pressão aqui em cima, ele vai se deslocar e vai escoar. Vai sair por aqui esse fluido. E aí, o que é ter um escoamento permanente? Um escoamento permanente é aquele escoamento em que a quantidade de fluido que sai aqui tem que ser igual à quantidade de fluido que entra aqui. Basicamente, eu vou tentar dizer de outra maneira. O escoamento permanente é aquele que mantém as características dos fluidos inalteradas. Que característica eu estou falando? Pressão, velocidade, tá? É uma característica importante. Então imagine, por exemplo, a pressão nesse ponto aqui, ó. Quero estudar esse ponto e aí eu quero saber a pressão desse ponto. Você concorda comigo que se só saísse fluido, esse nível ia começar a baixar? Esse nível começa a baixar, né? Ele começa a baixar. Se esse nível abaixa, a quantidade de fluido acima desse ponto diminui. Então, pela lei de Stevin, a pressão aqui vai diminuir. Então, galera, se eu tiver um fluido que vai diminuindo, só sai e não entra nada, a pressão aqui vai variando. Então nós temos que regime transiente, variado. Por quê? Com o passar do tempo, a pressão aqui diminui. Se a pressão diminui, a velocidade aqui diminui. Então, muita coisa muda. Vai passando o tempo, as características do fluido vão mudando. Regime variado, transiente, ok? Qual é o nome do outro regime que a gente tem? É o permanente. Então, tudo que sai tem que entrar. Tudo que sai tem que entrar. Eu tive um professor que brincava dizendo que regime permanente é a mesma coisa de dizer tudo que entra é igual tudo que sai. Não pode sair mais que entrou e não pode entrar mais que saiu. Senão, as características mudam e aí a gente cai para um regime variado transiente. Características do fluido mudam com o passar do tempo, velocidade, pressão, tá? E o que é o escoamento permanente? Que aqui permanece. Então, tudo que entrar tem que sair, ou tudo que sair tem que entrar. E não pode mudar essa conta, beleza? Então, característica do regime, a gente chama de escoamento permanente, alguns chamam de regime permanente, tá? É o regime de escoamento, é permanente. Então, vamos chamar de tudo que entra igual a tudo que sai. Vamos jogar umas aspas nisso, né? Porque senão vai ter gente escrevendo na prova, né? Permanente é tudo que entra igual a tudo que sai. É muito simplista para colocar numa prova. Acho mais interessante você falar sobre as características do fluido num determinado ponto mantêm-se constantes com o passar do tempo. Beleza? Show de bola, né? Então a gente já sabe o que é o escoamento permanente ou transiente também, tá? Tudo que entra é igual a tudo que sai. Algumas questões de mecânica dos fluidos, né, de fenômeno dos transportes, de FT, é que eles não dizem isso. Imagina, ele está falando numa questão e aí ele não fala se o regime é permanente ou transiente, mas ele fala isso de uma outra maneira, então eu queria dar essa dica para vocês. Algumas literaturas, ele vai fazer um exercício, aí ele diz assim, ó, considere o reservatório
reservatório de grandes dimensões. A letra tá feia aqui, mas só para você entender. Então, algumas literaturas, na hora do exercício, ela não te fala se o regime é permanente ou transiente. Mas ele diz assim: considere que o reservatório possui grandes dimensões. É claro que grande é algo relativo, mas é o que ele fala. O que é para a gente entender nisso? Para a gente entender o seguinte, que o reservatório ele vai ter assim uma grandíssima largura e comprimento. E a altura dele tanto faz. Então imagine que esse seja o meu grande reservatório. E aí aqui tenha contido nele uma tubulação, tá? Então a água aqui, ó, vai sair aqui, ó. O fluido sai daqui. Esse reservatório é cheio de água, tá? Esse reservatório total, esse cubão aqui, ó, esse paralelepipedão é cheio de água. A água vai sair por aqui, né? Mas, gente, como ele tem dimensões estratosféricas, o nível de altura, a altura do fluido, não vai mudar muito, né? Não vai mudar muito. Quer uma prova disso? Vai numa piscina e coleta um balde d'água. Um balde mesmo, pega um balde d'água e aí mede o nível que alterou. Ora, se eu retirei um balde d'água da piscina, certamente o nível vai diminuir, concorda? Vocês concordam, né? Mas, se você for pegar e medir com uma régua, com um paquímetro, alguma coisa lá na piscina, você vai ver que é muito pouco. Você retira muitos litros d'água e a altura diminui um pouco. Por quê? Porque ela é larga. Entendeu? Então isso que significa grandes dimensões. Mesmo que o balanço não seja perfeito, tudo que entre não seja exatamente igual tudo que sai, o nível de altura da água vai continuar mais ou menos o mesmo, portanto a pressão vai continuar mais ou menos a mesma, portanto a velocidade vai continuar mais ou menos a mesma. Então, quando ele te diz reservatório de grandes dimensões, ele quer dizer isso, tá? Ele quer dizer isso daí, que não vai alterar muito, então pode sair mais do que entrou, que tá de boa, né? Vai para o mar. Eu vou no mar e vou coletar uma piscina de líquido. O nível do mar vai alterar? Não vai, né? Não vai. Porque uma piscina perante as dimensões do mar é muito pouco, aquele volume. Beleza? Show de bola, né? Então entendemos mais uma característica de escoamento. Agora vamos falar mais uma, que é dizer se o escoamento ele é uniforme ou não uniforme. Tá? Então isso também vai ser dito nos exercícios, na nossa vida como um fluido, na vida real principalmente, né? Então coloca aí, escoamento uniforme ou não uniforme. O que isso quer dizer quando alguém disser escoamento uniforme? Bom, uniforme com certeza que alguma coisa é igual, né? Ou não uniforme. Beleza? Bom, o que o escoamento vai dizer? O escoamento não, o que a mecânica dos fluidos vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: o escoamento uniforme é aquele seguinte: imagine que eu tenho uma tubulação aqui de água. Imagine que eu tenho uma tubulação de água aqui, ó. Bom, se eu analisar uma seção transversal dessa tubulação, se eu analisar uma seção aqui assim, ó, peguei uma seção transversal e eu quero ver, vamos lembrar aqui que tem água escoando, tá? Ó, a água entra aqui e sai aqui. Se eu analisar as velocidades da água, o que eu sei? Eu sei que por aderência, né, por viscosidade, aqui a velocidade tende a zero, aqui a velocidade tende a zero e no meio ela é máxima. Né? A gente fez aquela experiência das plaquinhas, a gente estudou a experiência das plaquinhas na aula e olha só. Ai, Jesus. Foi mal, gente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma velocidade aqui eu tenho uma outra velocidade diferente, aqui eu tenho uma terceira velocidade diferente, aqui eu tenho uma quarta velocidade diferente, né? Um monte de velocidades diferentes.
Então, quando em uma única seção, essa daqui é uma seção transversal, né? Ó, esse em pretinho, ó, esse corte, né? Chama seção transversal. Essa única seção transversal apresenta várias velocidades diferentes. Quando, por conta da viscosidade próximo às bordas, a velocidade diminui, lá no centro, aquele fluido pode escoar tranquilamente, né? A gente lembra disso quando estudou tensão de cisalhamento em fluidos, né? Porém, galera, vocês estão vendo que a velocidade está mudando? Ela está uniforme? Não está, né? Se ela não está uniforme, então esse escoamento real, ele é não uniforme. Não uniforme. Por quê? Porque em uma dada seção transversal existem vários valores de velocidade. Agora, o que seria um escoamento uniforme? Aí é o contrário disso, né? Então imagine só, a minha tubulação aqui, ó. A minha tubulação ali, beleza? E aí entra fluido por aqui, ó. Igual nesse primeiro caso, entra fluido aqui, sai fluido ali, beleza? Entra dos dois lados, entra de um lado, sai do outro. E o que seria o escoamento uniforme? Em uma dada seção transversal, num corte qualquer, um perfil de velocidade seria, sabe como? Seria assim, ó. Ó. Assim. Aí alguém poderia dizer, professor, mas isso não existe. A vida real, um fluido real, ele possui uma certa viscosidade, por conta da tensão de cisalhamento, esse perfil não pode ser completamente uniforme. Por isso que eu disse que na física fazemos aproximações, tá? Então essa é uma aproximação, legal? Vamos considerar em muitos casos o perfil de velocidades dessa maneira e não o perfil real dessa maneira, tá bom? Beleza? Então, conseguimos saber mais uma característica de escoamento. Vamos para mais uma que interessante. Gente, tem mais uma interessante que você já conhece, mas vou colocar aqui, que é o escoamento laminar ou turbulento. Esse vocês já estão craques, né? Já sabe como calcula, mas é uma propriedade, uma característica do fluido, né? Então, laminar ou turbulento vai depender do número de Reynolds, né? Vai depender do número de Reynolds. Então, o Reynolds vai ser igual a ρ, densidade, dividido pelo μ, quem lembra? Viscosidade, né? Viscosidade absoluta, que chama, multiplicado por quem? Velocidade vezes diâmetro hidráulico. Lembra quem era o diâmetro hidráulico, gente? Diâmetro hidráulico a gente calculava como 4 vezes a área sobre o perímetro, né? Beleza? Ou a gente podia lembrar também que o μ dividido pelo ρ, a densidade aqui, ó, a viscosidade absoluta dividida pelo peso específico me dá a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática. Então isso daqui é a mesma coisa que a velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Beleza? Viscosidade cinemática aí. Essa vocês já calcularam e aí beleza. Se for menor que 2.000, a gente tem um escoamento laminar. Entre 2.000 e 4.000, assim, lá um escoamento de transição, tá? De estudo bem difícil, é um estudo bem complexo. E acima de 4.000 a gente tem os escoamentos turbulentos, que é aquele onde há um movimento mais caótico. Na vida real, a maioria dos escoamentos são turbulentos, mas não são todos, e a gente vai fazer algumas simplificações, né? Bom, a gente vai fazer simplificações para conseguir chegar em bons cálculos. Beleza, gente? Bom, tem essa do escoamento também, né? Acho que eu falei, né, que o diâmetro hidráulico, imagine que a seção de um rio, né?
Um rio. Então, um rio vai ser assim, aproximadamente um trapézio, né? Ó, um rio. E aqui dentro água. Tá? Se ele tiver um trapézio, como é que é esse diâmetro hidráulico? Vai ser igual 4 vezes a área dessa seção aí, tá? Dividido pelo perímetro dessa seção, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o perímetro ele chama 2P, é uma representação matemática. Não quer dizer que é 2 vezes o perímetro. 2P significa perímetro. P significa semiperímetro, é metade do perímetro, tá? Mas isso é só um jeito. Você pode escrever assim, é melhor você escrever assim, ó, para você não confundir depois. 2 vezes a área dividido pelo perímetro. Beleza? 2 vezes a área, 4 vezes a área, eu falei 2, né? Desculpa. 4 vezes a área dividido pelo perímetro, tá bom? Esse é o diâmetro hidráulico. E assim você sabe se o escoamento é laminar ou turbulento. Beleza? Bom, para finalizar essas características, aí eu vou colocar a última ideia aqui para vocês, que é sobre o fluido ser compressível ou incompressível, tá? Então, vamos lá. Cadê? Fluido compressível ou incompressível? Acho que é a última característica. Então, um fluido compressível é aquele que se comprime ou incompressível. Não é compreensível, né? É compressível ou incompressível. Beleza? Galera, os fluidos líquidos normalmente são incompressíveis. Você pode pegar um líquido e fazer muita pressão sobre esse líquido que o seu volume permanece praticamente inalterado. Agora, alguns fluidos como gases, né? E pode ter alguns líquidos também, mas alguns fluidos como gases principalmente, eles são mais compressíveis. Você faz uma pressão nele e ele diminui consideravelmente o seu volume. Beleza? Agora, como é que eu faço para saber isso em termos de matemática mesmo? Como é que eu faço para saber? Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro que a gente tem para dizer se um fluido é compressível ou não? É um cara chamado número de Mach. Tá? Número de Mach. É um número adimensional que a gente vai chamar da letra emão, tá? A gente vai chamar da letra emão. E basicamente, caiu a régua aqui. Basicamente, galera, a gente vai dizer o seguinte, o número, é 0,3, perdão. 0,3. Então, se o número for maior que 0,3, ele é compressível. Agora, se ele for menor que 0,3, ele é incompressível. Beleza? Tranquilo? Acho que tá de boa, né? Então, aqui vai chamar, ó, incompressível e aqui compressível. Beleza. Temos dois números. Agora, como é que calcula esse K? É assim que calcula, ó. O número de Mach, ele é calculado como a velocidade do escoamento dividido por um número C, que é a velocidade do som nesse meio, tá? Então eu vou escrever isso aí para você, ó. Vou escrever isso para você. V é igual a velocidade de escoamento. Já o C, ele é a velocidade do som naquele meio. Então, ó, naquele fluido, né? Velocidade do som
no fluido. Beleza? Velocidade de som no fluido, tá bom? E aí, essa velocidade no som do fluido, como é que calcula ela? Eu vou colocar aqui só a título mais de curiosidade, né? Mas essa velocidade do som no fluido, ele era calculado como raiz de K vezes R vezes T maiúsculo. Então o que isso significa? O K, vou só falar aí para você vai ter essa informação, assim, mas não é aquela mega informação não, tá? Vou ficar aqui na frente, ó, que aí não reflete tanto, ó. Se eu sair para cá, fica muito refletido. Né? Então, ó, o C é igual KRT, raiz de KRT. O K, gente, é a divisão entre o calor específico desse fluido, a pressão constante, dividido pelo calor específico desse fluido, a volume constante. Essa é uma característica para quem estuda termodinâmica, tá? E aí a gente consegue calcular calor específico de um fluido a volume constante, calor específico do fluido a pressão constante, tá? Para vocês aqui, esse número aqui nós provavelmente vamos fornecer, se for cobrado alguma coisa, mas saiba que existe como calcular. O R é a constante universal dos gases, tá? Beleza? O R. Lembra do PV igual a nRT? Esse é o R. E o T? Temperatura absoluta do gás. Lembre-se que é absoluta. Então, se for 0 graus Celsius, aqui tem que lembrar, 273 Kelvin, tá? Sempre somar 273, porque é em Kelvin essa temperatura. E aí, gente, basicamente, é assim que determina se um fluido é compressível ou não. Se o número de Mach for maior que 0,3, compressível, é um gás que se comprime muito. Se o número de Mach for menor que 0,3, é um gás que não se comprime, tá? É um gás que consegue manter características de incompressibilidade. Como é que calcula isso? Velocidade de escoamento daquele fluido dividido pela velocidade do som naquele meio, que calcula como raiz de K, que é a divisão, eles falam razão, né? A divisão entre o calor específico, a pressão constante, dividido pelo calor específico, a volume constante. Aí você vai ter esse casinho aqui, ó. Beleza? E aí, raiz de K vezes o R, constante do gás, vezes o T, temperatura em Kelvin. Tá bom? E aí você analisa se for compressível e incompressível o fluido. Tá bom, gente? Para nós aqui na engenharia, a gente vai trabalhar com os escoamentos líquidos, a água principalmente, então nós vamos cair nessa faixa aqui, ó, fluidos incompressíveis, né? Então se a gente for estudar as tubulações de água, da nossa caixa d'água até a nossa torneira, a gente considera um fluido incompressível. Mas aí temos aqui a maneira matemática de saber se ele é compressível ou se ele não é compressível. Beleza, pessoal? Com isso, eu estou olhando aqui, ó, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho das características de escoamento dos fluidos, né? E acho que ficamos por aqui nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado, valeu!